Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar a santa palavra do Senhor, que é capaz de mudar, de transformar eu e você, né? Eu e você que somos essa massa maleável nas mãos do Pai, e Ele vai nos conduzir para onde Ele deseja. Vamos assumir a forma que Ele deseja, se permitirmos, né? Então, se você tem uma Bíblia, se você quer acompanhar comigo, é uma reflexão com base em apenas um versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queria falar com você hoje um pouco sobre o propósito de Deus. A palavra propósito, ela é sempre bem-vinda, né? E chamativa, né? Quantos livros tem a palavra propósito, né? Porque na verdade existe uma necessidade humana de saber por que ele existe, né? Para que ele foi criado, se acreditamos que nós fomos criados, que não somos obra do acaso, né? De uma sopa bioquímica em algum momento da história, e aí veio, né, a vida e evoluímos. Mas se cremos que existe um design inteligente, um Deus criador, cremos que também há um propósito para o homem, né? E você que crê nas Escrituras, né, assim como eu, já verificou que quando o homem foi criado, foi em um contexto em que Deus preparou e colocou o homem no momento culminante, né, da criação. Então, o homem foi, na verdade, uma espécie de coroamento de toda a obra, né, do Senhor, né? Então, cada coisa, cada etapa que ia sendo desenvolvida na criação, Deus falava, isso é bom. E você já notou que quando o homem foi criado e a obra finalizada, o Senhor falou, e vejo que isso é muito bom. Então, é como se eu e você, e de fato é assim, né, fomos feitos a criação, né, predileta de Deus, porque só eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nos dá um status na criação sem igual, né? Então Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança e nos colocou na terra com um propósito, né? Claro que a primeira resposta que nós podemos dar, e é correta, é dizer que nós somos criados para a glória de Deus. Mas criados para a glória de Deus não por uma necessidade divina, não porque Deus estava sedento por elogios, né, por louvores, por palmas, porque Deus, né, e isso é o que faz Deus ser Deus, é um ser autossuficiente. Então não é portador de quaisquer necessidades. E essas necessidades, obviamente, não podem ser satisfeitas pelo homem. Então Deus fez eu e você por um gesto de amor, porque Ele quis que existissem outros indivíduos além dele, né? Para que eu e você pudéssemos compartilhar da sua glória. Ele tem um reino, e esse reino Ele quer compartilhar. Mais do que súditos, Ele quer pessoas que estejam com Ele, né, reinando e se alegrando com Ele. Então Ele nos trata como filhos. Mas aí você conhece a história. Em algum momento o homem rompeu com Deus por causa do seu pecado, de uma maneira voluntária. E isso acabou afetando todo o destino da humanidade. Não apenas o homem na parte espiritual, mas também impactou a própria criação, né? O mundo se tornou hostil, né, para o homem, inclusive, né? Tanto é que ele fala que por causa do pecado humano, a terra será maldita, e também surgiriam os cardos e os abrolhos, ou seja, né, os cardos e abrolhos são as ervas daninhas, ou seja, não se trata apenas de um diagnóstico do que seria o mundo, porque tem apenas ervas daninhas, né? Obviamente o mundo está dotado de muitos problemas, né? E problemas bem maiores do que ervas daninhas. Então, as ervas daninhas, os cardos e abrolhos, né, representam os males sobre o mundo, né? As hostilidades que temos, né, na terra por causa do pecado humano. Então toda a terra sofreu. Mas nós cremos também, e isso está na palavra de Deus, que esse propósito não foi perdido, não foi esquecido no tempo.
o Senhor trouxe a possibilidade e nos abriu a porta de restauração por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele vai resgatar, não é, e transformar aquilo que o homem deformou por sua própria vontade e escolha. Então em Jesus Cristo nós temos a oportunidade de sermos resgatados e perdoados. Ele faz isso, como você sabe, por meio da sua cruz, por meio do seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Ele faz isso de duas formas, numa salvação que é de duas dimensões. Primeiro, ele leva sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, é a morte substitutiva de Jesus Cristo, ele morreu no nosso lugar, mas ele também morre de uma forma inclusiva, ou seja, ele leva consigo também a nossa velha natureza. Estou crucificado com Cristo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O corpo do pecado é destruído para que não sirvamos ao pecado como escravos. Então, quem morreu, está escrito, está justificado do pecado. Quando ele foi levantado da terra, ele atraiu todos a ele mesmo, como está escrito em João capítulo 12. Então, esse velho homem, esse velho ser, essa pessoa mais inclinada, né, a se afastar de Deus do que andar nos propósitos divinos, essa pessoa, esse indivíduo, ele passa, né, a não existir mais, é o que nós cremos, né? O nome desse processo é novo nascimento, né? A metamorfose que o Senhor promove por meio do sangue da sua cruz, por causa do seu amor. Então Jesus Cristo nos dá a possibilidade do perdão dos pecados e também de uma vida nova, que é a morte inclusiva, ou seja, um novo coração, não é? Aquele ser deformado que foi herdado de Adão, ele precisa sair de cena para que o novo ser surja. Evidentemente, nós não estamos falando de uma salvação que, ao você crer e levantar sua mão, seja lá qual for, não é, a tradição, não é, e o jeito de cada igreja e comunidade de fazer esse chamamento na presença de Cristo, na hora que você aceita Jesus Cristo, então nasce um ser perfeito. Não. Nasce um ser capacitado para ser aprimorado a cada dia pelo Senhor. Mas a semente santa está lá, não é? A semente divina foi plantada no nosso coração e agora nos voltamos para o Senhor por causa da sua graça. Então o propósito divino, na verdade, é a restauração do homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas existe um outro elemento que não pode ser esquecido. Ele nos restaura, ele perdoa os nossos pecados, ele nos dá um novo coração, um novo espírito, uma nova vida, uma nova mentalidade, nova pauta de vida, não é? Novos valores, mas estabelece um modelo. E esse modelo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o protótipo perfeito de homem para que eu e você possamos seguir. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Ele nos predestinou para sermos de acordo, em conformidade com a imagem do seu Filho Jesus Cristo, para que Jesus Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então Jesus Cristo é aquele irmão mais velho que, de certa forma, puxa a fila dos outros. Então Jesus Cristo é o modelo. Logo, o propósito de Deus é que eu e você sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo, de acordo com o que Jesus Cristo é. Isso é uma coisa que talvez alguns saibam aqui, mas na prática nós precisamos operar essa palavra no cotidiano, né? Veja que quando nós imitamos a Jesus Cristo para cumprir o propósito de Deus, não é o Cristo glorificado, obviamente, porque se você já leu lá em Apocalipse, o Cristo glorificado é impossível de ser imitado. Como nós vamos fazer, né? Tingir o nosso cabelo de branco? Porque está escrito que seu cabelo, seus cabelos são alvos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como bronze polido, né? Uma linguagem poética para descrever a glória de Jesus Cristo, né? Então não é algo a ser imitado isso. Mas como é que nós imitamos Jesus Cristo? Quando nós observamos os seus dias na terra, no seu ministério terreno, quando examinamos as 4 biografias de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí nós vemos um Jesus Cristo a ser imitado, né? E nunca imitado na literalidade das atitudes, óbvio, né? Tem algumas pessoas nas Filipinas, você provavelmente vai ver no noticiário agora que está aproximando, que a Páscoa está se aproximando, né?
que eles fazem uma imitação de Cristo literal. Então, quando chega a Sexta-feira Santa, eles seguem, né, a Via Crucis, né, e eles são crucificados com pregos de verdade. Eu não sei se alguns aqui já viram isso, mas se você tiver curiosidade, você aguarda o noticiário até a Páscoa ou você faz uma busca aí no Google. Então, esses católicos filipinos, inclusive sob a desaprovação do Vaticano, porque o próprio Papa não aprova isso, eles são crucificados, ou seja, eles querem vivenciar na própria carne o que Jesus Cristo viveu. E atrai turistas do mundo inteiro para ver aquilo, né? As pessoas amam ver sangue e querem ver, né, ali de camarote o indivíduo ser crucificado e agonizar, né? Mas a imitação de Jesus Cristo, ela deve ser algo que pegamos os evangelhos, né, tomamos como base os escritos e decodificamos e contextualizamos para a nossa realidade, né? Quando Jesus Cristo ele vai e toca na lepra do leproso para curá-lo, ele poderia não fazer isso. O que ele está fazendo? Na verdade, ele está fazendo um gesto de aproximação de alguém que era considerado pária da sociedade, né? Ou seja, além do problema da lepra, existe um problema do preconceito, né, e do afastamento social do indivíduo que é menos diante dos seus pares. E Jesus Cristo vai e trata não apenas do problema físico da pele, mas também do problema emocional. Nós devemos ser essas pessoas que se aproximam, né, apesar dos preconceitos, apesar das camadas, né, que nos separa dos outros, né? Então precisamos ter essa capacidade de nos aproximarmos, né? Jesus Cristo é aquele que vai e impede o apedrejamento da mulher adúltera, né? Não é um tipo de espetáculo que vemos hoje, pelo menos na nossa sociedade, né? Mas os apedrejamentos existem, né? Metaforicamente eles existem, e estamos mais dispostos muitas vezes a contribuir com a pedrada do que a defesa, né, das pessoas, né? De verificar que quando nós nos colocamos na condição de juízes, na verdade nós estamos voltando essa pedra contra nós mesmos, porque não existe um justo nenhum sequer, né? Todos pecaram e são desesperadamente necessitados da graça de Deus. Então, uma consciência de que eu sou necessitado do amor de Deus e só pela graça de Deus eu me sustento, também vai reter, né, essa minha mão de apedrejar os outros. Antes, nós vamos tentar contribuir para a vida, né, para o impedimento do apedrejamento, seja por meio de uma intervenção, seja por meio da oração. Então, assim que nós somos na imitação de Jesus Cristo. Quando alguém, eu estou tomando como exemplo, e sem querer menosprezar a fé das pessoas, mas é um fato da vida, né, e podemos usar para exemplificar aqui dentro do nosso raciocínio. Quando você vai e tenta se crucificar, literalmente, como fazem, né, alguns filipinos, você analisa que aquele gesto de sacrifício não beneficia ninguém, não favorece ninguém, porque só Jesus Cristo é que foi o Cordeiro perfeito, imolado antes da fundação do mundo, e é aquele Cordeiro sem defeito, ou seja, Deus não aceita ovelhas e carneiros mancos, né, defeituosos. Só Jesus Cristo poderia ser o sacrifício. Então, o meu sacrifício do que vale? Então não agrada a Deus. E nem favorece as pessoas, né? Não favorece as pessoas esse sacrifício, a não ser a curiosidade de ver, né, o sofrimento humano. Mas nada faz. Então, como nós traduzimos então esse gesto de Jesus Cristo e a cruz, né? E se oferecer assim como sacrifício? É o que nós devemos fazer na nossa casa e nos nossos círculos de convivência, nos ofertarmos, assim como Jesus Cristo foi à cruz e com um propósito específico para salvar as pessoas, para fazer bem aos indivíduos. Nós também devemos nos ofertar, né? Devemos colocar nossa vida no altar de Deus para que as pessoas sejam abençoadas. O quanto estamos dispostos no nosso lar a nos ofertarmos, né? Então, Jesus Cristo ele nos dá, por meio da sua palavra e, sobretudo, por meio do seu exemplo, né, caminhos para que eu e você possamos imitá-lo. E aí sim cumprimos o propósito de Deus. Veja Jesus Cristo que ele
operava várias curas, né? E boa parte da narrativa dos evangelhos trata de curas, né? Jesus vendo o sofrimento humano e fazendo a sua intervenção ali. Claro que a palavra de Deus diz que também a igreja do Senhor está dotada dessa capacidade também de cura por meio da intercessão, por meio da palavra profética de cura. Cremos nisso, temos experimentado, mas também é verdade que, assim como Jesus Cristo, quando convivia com as pessoas, trazia o bem-estar, a cura, né? Nós também devemos ter essa capacidade de presença terapêutica na vida das pessoas, né? Então nós devemos deixar de ser pessoas tóxicas, né? De ser pessoas desagradáveis, né? Insuportáveis, e sermos pessoas que ajudam, que alavancam o outro. Isso é muito importante, porque Jesus Cristo, quando chegava numa cidade, ele fazia o bem, as pessoas eram curadas. E aí fica a minha reflexão, né, para você e para mim mesmo, qual é o peso da nossa presença, né? Somos pessoas dispensáveis ou pessoas que promovem o bem, promovem a cura, né? Os nossos gestos, eles são no sentido de levantar o outro, ou estamos com uma lupa procurando os erros dos outros, sendo verdadeiros acusadores de toga e tudo, né? Qual vai ser a nossa postura? Essa não é a imitação de Cristo. A imitação de Cristo é o exemplo do amor. E está escrito que o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, nesse caminho de seguir a Jesus Cristo, nós não o fazemos pelas nossas próprias forças, pela nossa própria competência, mas porque permitimos essa dinâmica do Espírito nos nossos corações. E assim imitaremos Jesus Cristo e assim cumpriremos o propósito de Deus. O propósito de Deus não é exatamente que sejamos super prósperos, podemos ser ou não, eu estou falando do ponto de vista financeiro, se vamos casar ou não, existem pessoas que casam, outras que não, né? Se vamos ter uma saúde inabalável ou se vamos às vezes conviver com problemas crônicos, não dá para dizer que o propósito de Deus está nesse nível, mas está nesse nível em imitar a Jesus Cristo, em tomar Jesus Cristo como imagem, como algo a ser mirado e perseguido. E o Espírito Santo nos capacitará para essa tarefa em nome de Jesus Cristo.